Salve, salve, meus queridos amigos do MCV Play. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, aqui é o Thiago e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Não vou falar sobre notícias do Vasco, não vou falar sobre o dia a dia do Vasco. Eu queria voltar um pouquinho na nossa última partida contra o Flamengo, jogo de volta, 2-1 para eles, para analisar o primeiro gol do Flamengo, que eu acho que vale a pena a gente fazer essas análises agora que a gente está com um pouquinho mais de tempo para comentar sobre a equipe, porque a gente vai ter aí 3 semanas sem jogo, e eu acho que vale essas observações para a gente ver o que o elenco pode ter de déficit, o que pode melhorar aqui entre a gente, beleza? Então, se você quer ver mais esse tipo de conteúdo por aqui, é uma coisa diferente, a gente não costuma fazer muito isso, mas a gente está tentando trazer essa pegada para o canal. Você deixa o like, se inscreve no canal aqui na barra, aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e ficar ligado em todos os vídeos dos canais Mário Coelho, beleza? Então, eu já queria puxar aqui primeira foto. A gente não pode exibir os vídeos porque dá direito autoral, então eu estou subindo algumas fotos com contextos interessantes para vocês. E a primeira observação que eu queria fazer, que eu acho muito interessante, é que assim, o contexto do lance não sei se todos vocês se lembram, mas o Arrascaeta tira o Paulinho do lance primeiramente e sai de frente para o ataque, o que já é uma coisa muito perigosa, mas você já tem a cobertura do Hugo Moura aqui, que é o nosso primeiro volante, e deveria estar aqui mesmo. O Lucas Piton, porque o Arrascaeta, como vocês se lembram, ele vai lançar a bola aqui atrás no espaço vazio. O lateral, o Wesley está subindo nas costas do Nuno, que não está olhando para a bola, o que na minha opinião é errado, entendeu? E ele vai fazer esse lançamento. O Piton entrou pelo movimento que o Plata fez. O Plata também é um jogador que vem da ponta para o meio, é canhoto, então ele fechou. O Piton acompanhou. Por mais que o Piton tenha deficiência defensiva, ele tem uma leitura defensiva às vezes um pouco lenta, ele fez a leitura correta aqui, está olhando o Plata e a bola, que é o seu marcador. Porém, no lançamento do Arrascaeta, ele sai um pouco fraco, o Piton faz a leitura correta e consegue afastar a bola de cabeça, tá certo? E aí, no lance subsequente, a bola sobra para o Nuno Moreira de costas para o nosso ataque. E numa tentativa de afastar a bola, coisa que o Vasco fez muito nessa partida, às vezes sem necessidade alguma, lance inclusive que gerou o segundo gol do Flamengo, se muito vocês se lembram do lance desesperado do Lucas Piton, onde ele afasta a bola sem mais nem menos. Você tem o Nuno Moreira tentando raspar essa bola aqui para o espaço, para o Coutinho, né? Eu acredito que ele não tenha visto o Coutinho aqui, mas tentou afastar a bola para o mais longe possível, e essa bola cai bem no pé do De La Cruz, beleza? O que já é muito perigoso, e eu queria que vocês se atentassem ao Paulinho. O Paulinho, para mim, é o cara que faz a pior leitura defensiva no lance, beleza? Acho que tem um pouquinho, a gente comenta um pouco, a gente comenta nas lives e comenta nos vídeos que eu, pelo menos, era a favor da escalação do Paulinho nessa partida. Acredito que ele daria uma dinâmica diferente com a bola no pé, coisa que a gente precisava para ganhar a partida. E assim, acho que isso faz muita diferença, mas sem a bola no pé, eu acho que o Paulinho deixou um pouco a desejar nessa partida, e acho que não foi aquele Paulinho que a gente conhece, que corre o campo todo, que ele está aqui nesse lance, um pouquinho abaixo do Arrascaeta, e na minha opinião ele deveria estar um pouquinho mais para dentro, já mais grudado aqui entre o Gerson e o Arrascaeta, porque esse lance vai cair no pé do De La Cruz, e vejam só, vou subir aqui o próximo slide, o De La Cruz vem numa situação de 2-1 com o Hugo Moura, o que é muito perigoso. Isso já aconteceu diversas vezes, inclusive no primeiro jogo, nos 3 jogos do confronto, acho que isso aconteceu. O Arrascaeta teve pelo menos um lance em que ele recebe a bola na intermediária totalmente livre, onde o Hugo Moura tem que fazer uma leitura rápida do lance e às vezes acaba se equivocando. Aqui eu acho que o Hugo Moura se equivoca, mas você vê que o Paulinho ainda não está na área que ele deveria. O Paulinho deveria estar cobrindo essa linha de passe aqui, entre o Arrascaeta e o Gerson. Porque se você for ver muito bem, se o Hugo Moura tivesse percebido que ele estava num 2-1, porque você vê que o Coutinho aqui está atrás do De La Cruz, então ele poderia ter tentado o bote ou fazer uma falta, mas acredito que aqui ele não estava tão perto assim do De La Cruz. O De La Cruz já está no movimento de fazer o passe, entendeu? Então, se o Hugo Moura tivesse tido essa leitura que ele está num 2-1, ele deveria ter
dado um passo para trás, ao invés de tentar dar o bote e antecipar o passe do De La Cruz, ele deveria ter recuado e esperado o Arrascaeta cercado, né? Feito o famoso cerco ali para esperar o Arrascaeta tomar a decisão, porque ele é um atacante muito perigoso, um meia muito perigoso. Então, perceba que o Paulinho ainda não está fazendo a cobertura que deveria ser feita. E o Hugo Moura faz justamente a leitura errada num 2-1. É uma leitura que, se você tivesse o Paulinho cobrindo o seu espaço da maneira correta, não faria tanta diferença assim. O Hugo Moura teria dado o bote, de repente acompanharia o De La Cruz ou voltaria para sua posição e daria tempo do Paulinho cercar o Arrascaeta e atrapalhar um pouco a tomada de decisão do meia, que eu acho que é a principal característica do jogador. Ele tem uma tomada de decisão bem forte, bem imprevisível. Então, você repara que já nesse frame, esse frame aqui, ele é um pesadelo, cara. Ele é um pesadelo e ele aconteceu nos 3 jogos que o Vasco enfrentou o Flamengo. Eu acho que isso é um alerta muito grande, tá? O Flamengo enfrentou ontem o Fluminense na primeira partida da final do Carioca e por mais que o Flamengo tenha ganhado o jogo de 2-1, perdão, eu não vejo o Flamengo com tanta liberdade para jogar quanto nas partidas contra o Vasco, cara. O Vasco jogou 3 partidas contra o Flamengo e eu vi o Arrascaeta ter esse espaço na intermediária de frente para o gol, de frente para a zaga, muitas vezes, assim. Muitas vezes, no mínimo uma por jogo, como eu disse já diversas vezes aqui nesse vídeo. E isso é algo extremamente ruim, porque esse lance aqui, cara, você dá para o Arrascaeta a oportunidade do chute, que é o que acontece numa infelicidade, a bola sobra no pé do Bruno Henrique, que é um lance extremamente duvidoso, mas não vou entrar nesse quesito aqui, porque o gol já foi validado, então já passou, a gente não precisa discutir isso de novo. Você dá a oportunidade do Arrascaeta chutar essa bola, você dá a possibilidade de ele fazer 2 tabelas aqui curtíssimas, e a possibilidade da pifada, que é algo que ele também faz muito bem. O Arrascaeta é um cara que ele não é tão intenso sem a bola no pé, ele não é esse meia de muita intensidade, mas ele é um cara extremamente cerebral. E se você dá espaço e tempo para ele desenvolver as ideias e o cérebro dele, você dá para ele tudo o que ele quer. Então você vê que o Hugo Moura foi batido no lance facilmente com um passe lateralizado, ele tenta fazer o bote, erra, e você vê que o Paulinho está trotando, voltando ainda. Então você não tem uma segunda cobertura do segundo volante. É algo que faz muita diferença nesse tipo de lance. E acho que tenha sido a pior leitura defensiva no lance, como eu já disse, né? Então, são esses detalhes que resolvem uma eliminatória, que resolvem uma partida como um clássico. São nos pequenos detalhes, você vê. Então, foi num lance que o Paulinho foi batido lá no começo pelo próprio Arrascaeta e ele não dá o pique para reestruturar, para recuperar, né, aquela cobertura. Ele deixa a jogada se desenvolver, uma coisa do tipo, tá lá do outro lado a jogada, porque o Arrascaeta fez a inversão, o jogo foi para a direita, né, para a esquerda do Vasco, direita do Flamengo, e do nada o lance estava onde o Paulinho deveria estar. Então, assim, óbvio, o Paulinho é um jogador de futebol e mais do que todo mundo, ele sabe que futebol é muito dinâmico. Então, acredito que ele entenda que ele tenha feito a leitura errada desse lance. E na minha visão, foi um grande erro ali do Paulinho e também um pouco do Hugo Moura, que fez tentou saltar ali a marcação e tentou interceptar esse passe, que era óbvio, ele sabia que o De La Cruz ia dar esse passe, mas eu acho que a ocasião, a situação, o contexto não permitia essa agressividade toda ali na marcação e acabou deixando o Arrascaeta livre. Enfim, o resto vocês já sabem. É só para esse tipo de vídeo aqui, pessoal, é para tentar esses pequenos erros, como eu disse, de detalhe, que podem decidir uma partida. A gente vai para uma temporada muito delicada ainda, óbvio, nem falando de brasileiro em si, porque são 38 jogos, acaba só em dezembro, mas eu digo que, cara, o Vasco tem a Sul-Americana e a Copa do Brasil para jogar. São 2 competições eliminatórias super importantes, onde qualquer lance como esse, numa desatenção boba, pode resolver a vida de uma equipe, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vale a pena ficar ligado. A gente tem aí
ainda bastante tempo para treinar e desenvolver os atletas fisicamente, mentalmente, para a gente ter ali todo mundo 100% para a partida de estreia contra o Santos em São Januário, beleza? Bom, rapaziada, foi um vídeo diferente, eu espero que vocês tenham curtido a proposta. Tentei fazer uma análise aqui, dando um pouco a minha opinião e o que eu entendo também aí de futebol. Eu queria saber a opinião de você aí que está vendo esse vídeo agora. O que você achou? Você achou que mais alguém errou nesse lance? Achou que foi uma leitura errada do Piton? Achou que o Nuno não deveria ter afastado aquela bola daquele jeito, deveria ter segurado? Diz aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido. E ó, hoje tem live, então não esqueçam de acompanhar, beleza? Se inscreve, ativa a notificação, curte, compartilha. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.